Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro. Conto Bela Adormecida, de Arthur C. Clarke. Era uma daquelas discussões desanimadas que às vezes são travadas no gamo branco quando ninguém consegue pensar em nada melhor para se fazer. Estávamos tentando nos lembrar do nome mais original com o qual já tínhamos nos deparado e eu acabará de contribuir com Obadiah Polkinghorne quando, inevitavelmente, Harry Purvis entrou em cena. Descobrir nomes estranhos é fácil, disse ele, recriminando-nos por nossa leviandade, mas vocês já se detiveram para considerar um ponto realmente fundamental: os efeitos desses nomes em seus donos? Vocês sabem que às vezes uma coisa dessas pode transtornar completamente a vida de um homem. Foi o que aconteceu com o jovem Sigmund Snoring. Sigismundo Roncador, N do T. Ah, essa não. Gemeu Charles Willis, um dos mais implacáveis críticos de Harry. Eu não acredito. Você acha, disse Harry indignado, que eu inventaria um nome desses? Para ser mais específico, o sobrenome de Sigmund era vagamente judeu, de algum lugar na Europa Central. Começava com SCH e ia por aí afora, gastando um bocado de letras nesse estilo. Snoring era apenas um resumo amplificado da coisa. De qualquer maneira, tudo isso é secundário, e eu gostaria que as pessoas não me fizessem perder tempo com detalhes supérfluos. Charlie, que é o autor mais promissor que conheço, vem prometendo há mais de 25 anos, começou a produzir uns vagos sons de protestos, mas alguém, dotado de espírito público, distraiu-o com uma cerveja. Sigmund, continuou Harry, carregou sua cruz bravamente até chegar à maioridade. Não há muita dúvida, porém, de que o nome vinha eliminando a mente. Finalmente, acabou por produzir o que se poderia chamar de um efeito psicossomático. Estou certo de que, se Sigmund tivesse nascido em outra família, não teria na verdade se tornado um roncador, quase, tão barulhento e constante quanto em nome. Bem, há tragédias piores na vida. A família de Sigmund tinha algum dinheiro, e um quarto à prova de som resguardava o resto dos moradores da casa de noites insones. Como é muito comum nesses casos, Sigmund ignorava completamente suas próprias sinfonias noturnas e nunca pôde entender direito por que faziam tanto rebuliço. Só depois de se casar é que foi obrigado a levar seu infortúnio, se é que se pode chamar de seu um infortúnio que só atingia aos outros, tão a sério quanto ele merecia. Não é nada raro uma jovem esposa voltar de sua lua de mel meio perturbada, mas a pobre Raquel Snoring tinha passado por uma experiência especialmente devastadora. Tinha os olhos vermelhos de sono e todas as suas tentativas de conseguir alguma solidariedade por parte dos amigos apenas os faziam desmancharem-se em gargalhadas estrondosas. Por isso, não foi surpresa nenhuma o ultimato recebido por Sigmund. Ou dava um jeito no seu ronco ou o casamento estava liquidado. Bom, aquilo era um assunto muito sério, tanto para Sigmund como para sua família. Estavam muito bem de vida, mas muito longe de serem ricos como tio-avô Reuben, que falecera no ano anterior deixando um testamento complicadíssimo. Tiveram uma grande afeição por Sigmund e lhe deixará uma importância considerável em usufruto até que completasse 30 anos. Infelizmente o tio-avô Reuben tinha sido um homem muito antiquado e puritano que não confiava muito na nova geração. Uma das condições do legado era que Sigmund não deveria estar divorciado ou separado antes da data marcada. Se isto acontecesse, o dinheiro serviria para fundar um orfanato em Tel Aviv. Era uma situação difícil e não havia como prever sua resolução, se alguém não tivesse sugerido a Sigmund que fosse procurar o tio Imi. Sigmund não ficou muito entusiasmado com a ideia, mas as situações desesperadas exigem soluções desesperadas. Foi. Tenho que explicar que tio Imi era um professor de fisiologia muito famoso, membro da Sociedade Real, com uma coleção inteira de diplomas em seu currículo. Mas também, no momento, estava meio sem dinheiro por causa de uma briga com os curadores de sua universidade, e tinha sido obrigado a abandonar alguns de seus projetos de pesquisa favoritos. Para aborrecê-lo ainda mais, tinha sido concedida uma verba de $500.000 para a aquisição de um novo síncrotron para o departamento de física. Consequentemente, ele não estava nada bem-humorado quando seu infeliz sobrinho foi visitá-lo. Tentando ignorar o cheiro das cobaias e de desinfetante que impregnava tudo, Sigmund seguiu o servente do laboratório através de filas de equipamento incompreensível, passando por gaiolas de camundongos e porquinhos da Índia e frequentemente desviando os olhos dos diagramas de cores revoltantes que ocupavam tanto espaço nas paredes. Encontrou seu tio sentado num banco, tomando chá numa proveta e mordiscando distraidamente um sanduíche. Sirva-se, disse desagradavelmente. Hamster assado, delicioso. Da ninhada que usamos para uns testes de câncer. Qual é o problema? Pretextando falta de apetite, Sigmund contou a seu famoso tio a tragédia de sua vida.
O professor ouviu sem muita compaixão. Não sei por que você se casou, disse por fim. Uma completa perda de tempo. Tio Imi era conhecido pela rigidez de seus princípios no assunto, tendo tido 5 filhos, mas nenhuma esposa. Apesar disto, talvez a gente possa fazer alguma coisa. Quanto você tem em dinheiro? Por quê? Perguntou Sigmund, meio surpreso. O professor mostrou-lhe o laboratório em volta. Custa um bocado manter tudo isto, disse ele. Mas eu pensei que a universidade. Ah, é claro, mas toda encomenda de fora tem que passar por baixo da mesa. Não posso utilizar a verba da universidade para isso. Bem, quanto o senhor precisa para começar? Tio Imi mencionou uma importância bem inferior à que Sigmund temia, mas sua alegria durou pouco. Logo transpareceu que o cientista estava perfeitamente a par dos termos do testamento do tio-avô Reuben. Sigmund teria que assinar um contrato prometendo-lhe uma fatia do bolo, quando, dentro de 5 anos, o dinheiro fosse seu. O presente pagamento não passava de um adiantamento. Mesmo assim, não prometo nada, mas vou ver o que posso fazer, disse tio Imi examinando o cheque cuidadosamente. Procure-me dentro de um mês. Isso foi tudo que Sigmund conseguiu dele, porque o professor, naquele momento, foi distraído por uma aluna pesquisadora tremendamente decorativa, dentro de um suéter que parecia ter sido pintado sobre sua pele. Vocês podem achar que Sigmund tinha uma oportunidade maravilhosa, sem precedente mesmo, para levar uma vida mais completa, adquirindo aquela cultura e conhecimento que todos nós gostaríamos de ter. Se apenas a gente tivesse tempo para fazer alguma coisa a respeito. Ele poderia ler todos os grandes clássicos que não passam de títulos para a maioria das pessoas, podia estudar pintura, música ou filosofia, e encher sua mente com todos os maiores tesouros do intelecto humano. Na verdade, uma boa parte de vocês provavelmente o está invejando neste momento. Bem, não foi assim que aconteceu. O fato é que, mesmo as mentes do mais alto nível, precisam de algum relaxamento e ninguém pode se devotar a uma ocupação séria, indefinidamente. É verdade que Sigmund não tinha mais sono, mas precisava de alguma distração para ocupá-lo durante as longas horas vazias da escuridão. Logo descobriu que a civilização não tinha sido projetada para as solicitações de um homem que não podia dormir. Talvez pudesse estar melhor em Paris ou Nova York, mas em Londres praticamente tudo estava fechado às 11 da noite, e apenas uns poucos cafés ainda ficavam abertos até meia-noite, lá para 1 da madrugada. Bem, quanto menos se falasse sobre os estabelecimentos ainda operando a esta hora melhor. A princípio, quando o tempo estava bom, ocupava-se com longos passeios a pé, mas depois de vários encontros com policiais céticos e inquisidores, desistiu. Passou a pegar o carro e dirigir por Londres inteira de madrugada, descobrindo toda sorte de lugares estranhos que jamais pensou existirem. Logo ficou conhecendo muitos guardas noturnos, porteiros de Covent Garden e leiteiros, assim como jornalistas da Fleet e streetgráficos que tinham que trabalhar enquanto o resto do mundo dormia. Mas como Sigmund não era o tipo da pessoa muito interessada nos seres humanos seus semelhantes, essa curiosidade logo esmoreceu, e ele teve que voltar-se para seus próprios e limitados recursos. Como seria de esperar, sua mulher não estava nada satisfeita com essas andanças noturnas. Ele lhe contará a história toda e, apesar dela ter achado difícil de acreditar, foi obrigada a aceitar a evidência de seus próprios olhos. Mesmo assim, parecia que preferiria um marido que roncasse e ficasse em casa, aunque saía pé ante pé, por volta de meia-noite, e nem sempre estava de volta para o café. Isso deixou Sigmund muito abatido. Gastara um bocado de dinheiro e prometera outro tanto, como ficava sempre lembrando a Raquel, e tinha assumido um risco pessoal considerável para se curar de sua idiosincrasia. E ela, ficará agradecida? Não, só queria um relatório pormenorizado do que ele fazia durante o tempo em que deveria estar dormindo, mas não estava. Isso era profundamente injusto e demonstrava uma falta de confiança que ele achava muito desalentadora. Pouco a pouco, o segredo foi se espalhando num círculo cada vez maior, apesar dos Snorrings, que eram um clã muito unido, terem conseguido mantê-lo dentro da família. Tio Lorenz, que negociava com diamantes, sugeriu que Sigmund arranjasse um outro emprego, já que parecia uma pena desperdiçar todo esse tempo de trabalho adicional. Saiu-se com uma lista de ocupações para um só homem que poderiam ser executadas a qualquer hora do dia ou da noite, mas Sigmund agradeceu muito e disse que não via razão para pagar 2 impostos de renda. No fim de 6 semanas de dias de 24 horas, Sigmund estava farto. Não conseguia ler outro livro, ir a outra boate ou ouvir outro disco. A grande dádiva, pela qual muitos insensatos pagariam uma fortuna, tinha se tornado uma carga intolerável. Nada havia a fazer, senão visitar novamente tio Imi.
O professor estava esperando por ele e não houve necessidade de ameaças de processos legais, de apelos à solidariedade dos Snorrings ou de alusões à quebra de contrato. Está bem, resmungou o cientista. Não acredito mesmo em atirar pérolas aos porcos. Eu sabia que você ia querer o antídoto mais cedo ou mais tarde, e como sou um homem generoso, só vai lhe custar 50 guinéus. Mas não venha me culpar se passar a roncar pior que nunca. Isto é problema meu, disse Sigmund. No que concernia a ele e Raquel, a essa altura já estavam dormindo em quartos separados mesmo. Desviou o olhar, enquanto o assistente do professor, não era a irmã, desta vez, e sim uma morena angulosa, enchia uma seringa hipodérmica monstruosa com a última mistura do tio Imi. Antes de ser injetada à metade, ele caiu no sono. Dessa vez, tio Imi pareceu ficar meio sem jeito. Não esperava que agisse tão rápido, disse ele. Bem, vamos levá-lo para a cama. Não podemos deixá-lo por aí, dormindo no meio do laboratório. Na manhã seguinte, Sigmund ainda dormia profundamente e não reagia a nenhum estímulo. Sua respiração era imperceptível. Parecia mais estar num transe do que propriamente dormindo, e o professor começou a ficar preocupado. De qualquer maneira, sua preocupação não durou muito. Algumas horas depois, um irritadiço porquinho da Índia deu-lhe uma dentada no dedo, deu-se o envenenamento do sangue e o editor da Nature mal teve tempo de inserir o obituário, antes que a edição daquele mês fosse para o prelo. Sigmund dormiu durante toda essa confusão e ainda estava mergulhado na inconsciência dos bem-aventurados, quando a família voltou do Golders Green Crematorium e reuniu-se para um conselho de guerra. De mortuis niltus e bonum. Mas era óbvio que o falecido professor Imi tinha cometido outro engano lamentável e ninguém sabia como destrinchar o problema. O primo Meyer, que tinha uma loja de móveis na Mile End Road, ofereceu-se para cuidar de Sigmund com a condição de poder expô-lo na vitrine de seu negócio para demonstrar o conforto das camas que vendia. Contudo, achou-se que isto seria muito indigno e a família vetou o esquema. Mas começaram a surgir ideias na cabeça de todos. A essa altura todo mundo já estava meio farto de Sigmund. Esse negócio de ficar oscilando de um extremo para outro, a toda hora, era demais. Então, por que não partir para a saída mais fácil? E no dizer de um dos espirituosos membros da família, deixar o dorminhoco Sigmund dormir em paz. Não teria sentido chamar outro especialista caro que poderia tornar as coisas ainda piores, apesar de ninguém poder imaginar como. Não custava nada alimentar Sigmund. Ele somente requeria o mínimo de cuidados médicos. Enquanto estivesse dormindo, é claro que não havia perigo de fugir às condições do testamento do tio-avô Reuben. Quando este argumento foi habilmente colocado para Raquel, esta viu muito bem o peso dele. O plano de ação apropriado requeria uma certa dose de paciência, mas a recompensa final seria considerável. Quanto mais Raquel pensava, mais gostava da ideia. A perspectiva de ser uma quase viúva rica lhe era extremamente atraente. Tinha possibilidades tão originais e interessantes, e, para falar a verdade, ela já tinha aturado Sigmund o suficiente para absolvê-la dos 5 anos que teria que esperar até que ele entrasse na herança. Com o correr do tempo, a hora chegou e Sigmund tornou-se um semi-milionário. Contudo, ainda dormia profundamente, e em todos aqueles 5 anos, não roncou uma só vez. Parecia tão cheio de tranquilidade ali deitado, que seria uma pena acordá-lo, mesmo que alguém soubesse exatamente como fazê-lo. Raquel afirmava com convicção que mexer nele, sem completo conhecimento de causa, poderia ter consequências desagradáveis, e a família, depois de se assegurar que ela só poderia botar as mãos nos juros da fortuna de Sigmund, deixando o capital intacto, estava muito inclinada a concordar. Tudo isso foi há muitos anos atrás. Quando ouvi falar dele pela última vez, Sigmund ainda dormia pacificamente, enquanto Raquel estava levando uma vida maravilhosa na Riviera. Como vocês devem ter percebido, ela é uma mulher muito astuta e acho que deve ter visto de imediato a conveniência de ter um marido jovem esperando no congelador por sua velhice. Devo confessar que eu às vezes penso ser mesmo uma pena que tio Imi nunca tenha tido a oportunidade de revelar suas notáveis descobertas ao mundo. Mas Sigmund provou que nossa civilização ainda não está pronta para essas mudanças, e espero não estar vivo quando outro fisiologista começar tudo de novo. Harry olhou para o relógio. Santo Deus! Exclamou. Não sabia que já era tão tarde. Já estou meio morto de sono. Apanhou a pasta, abafou um bocejo e sorriu paternalmente para nós. Bons sonhos para todos, disse. Fim do conto. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.